Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos Santo Antônio Maria Zaccaria. Viveu na primeira metade do século XVI, justamente aquela época que Francisco, esses dias, elogiando Lutero, disse que precisava de grande reforma a Santa Igreja. Então, deve ter notado a mesma coisa o nosso santo de hoje. E fez a reforma católica. Reforma católica. Inspirando-se em São Paulo. Inspirando-se em São Paulo. Grande cristão, grande pregador. Grande pregador. E nesse sentido, então, Santo Antônio é para nós um modelo hoje. Porque hoje a igreja precisa de reforma. Hoje a igreja precisa de reforma. Para mim, o documento atual que mostra bem isto é justamente um assinado por Francisco, hein? Assinado. Mas escrito por seu antecessor. Foi Bento XVI que escreveu sobre a crise de fé que vive a Santa Igreja. Não interessa Francisco e a sua assinatura e até alguma ponte que tenha feito naquele documento. Importa realmente é que Bento XVI, que já o tinha preparado durante o seu pontificado, aponta vivermos a maior crise de fé que jamais a igreja viveu. É verdade que nesses 3 anos, quase já 3 anos e meio de pontificado de Francisco, a crise vai ao seu cume. Chega ao cisma. Espica. A crise agora está, bom, eu nem digo que no seu ponto mais alto, porque nós ainda esperamos a perseguição do anticristo. Mas a perseguição de Francisco não deixa de ser braba e feia, porque se o anticristo vai perseguir os poucos cristãos que ainda realmente conservamos a fé católica, Francisco está tratando justamente de matar esta fé na grande multidão de pastores e de fiéis. Pastores e fiéis. Grande multidão de pastores e de fiéis. Aumenta, espica a crise da fé. E, com certeza, não há modelo na história da igreja que possa comparar a esta crise atual. E também não há modelo na igreja, por santos e belos e maravilhosos que tenhamos tido, que possa comparar àqueles que hoje precisamos enfrentar esta crise. Nós precisamos enfrentar esta crise. Mas vejam, queridos, a crise é dupla. É dupla. A crise é da fé e dos costumes, tudo aquilo que é a igreja. A crise assume a crise modernista, que é a mãe de todas as heresias. Por isso faz o cisma e a crise maior. Assim como nas Sagradas Escrituras ela era já profetizada. Então, realmente, assume os contornos da crise, toma toda a fé,
todos os costumes. Está em crise tudo, queridos. A vida regular, secular, o clero, as instituições da igreja, o Vaticano, que se tornou, como temos dito, a sinagoga de Satanás. Dizer isto do Vaticano. O que é isto? O que é isto, gente? O que é isto? Dizemos e afirmamos. O Vaticano tornou-se a sinagoga de Satanás. E tudo é ruim, na igreja tudo é ruim, tudo cai, tudo cai. E não adianta dizer, queridos, que estamos crescendo em números de cristãos. Porque que cristãos são estes? Que fé transmite esta igreja cismática? Que costumes ela aponta a serem vividos? Que adianta essa conversão? Teremos maiores. Se diz que teremos maiores. Esses dias Mujica não dizia, na sua visita ao Papa, que até dava vontade de se tornar cristão? Claro que pode se tornar cristão, porque não precisa mudar nada na vida, nem na fé. Não precisa mudar nada na vida, nem na fé. E quantos ficarão cristãos assim? Quantos ficarão? Pode ficar todo mundo cristão assim. O mundo está cristão assim. Mas eu não quero saber deste cristianismo, porque não tem a fé católica. E não vive os costumes cristãos, o costume católico. Mas que aconteçam conversões e conversões desse tipo, que para mim nada serve. Não converte nada. Não converte nada. Por isso, queridos, para lutar verdadeiramente contra esta grande crise, que é a crise final, nós precisamos, sobretudo, de novo, voltar a pesquisar a líndima fé católica e apostólica. Preciso ir ver, pesquisar. Mas que mesmo a Igreja Católica crê? Qual mesmo é a sua doutrina? Onde está o dogma? Onde está o dogma? E vão encontrar tudo isso antes do Vaticano II. Antes do Vaticano II. E depois é preciso levar a sério a aplicação na vida, nos costumes, no modo de agir, no modo de ver o mundo, no modo de trabalhar, no modo de se relacionar, no modo de rezar. Sim, claro, inclusive a Santa Missa, o modo de rezar. Modo de rezar. Que missa? Que missa rezamos hoje? Essa missa protestante e maçônica de Paulo VI Bugnini, ou a missa católica? Católica. Que Pio V nos legou. Então, queridos, sim, enfrentemos esta grande crise. Sejamos nós os grandes reformadores. É que eu não creio nessas coisas. Eu digo, mas não creio. Não que não creia que nós tenhamos que enfrentar a crise. Como digo, sobre esses dois pilares, o da fé e dos costumes, que abrange tudo. Mas não se trata de reformadores no sentido de que nós vamos conseguir grande sucesso e vamos conseguir uma multidão muito grande. Vejam aí, queridos, vejam aí. Cardeais, bispos, sacerdotes, doutores, crentes que eles não veem a crise, pensam que eles acreditam que Francisco resolveu a crise da igreja, acreditam que eles não estão percebendo o cisma e tudo aquilo que está acontecendo. Claro que eles percebem, claro que estão vendo, mas estão quietinhos. Nada fazem.
com isto, a crise aprofunda. A crise aprofunda. Veja a atitude de Bento XVI. Pronto, modelo. Retira-se e fica quieto. Está vendo tudo? Tem que ver. É um grande, é o maior teólogo do nosso tempo. Tem que estar vendo. Ele não foi ele que escreveu a carta sobre a crise? Não foi ele? Não foi ele? Quietinho. Retirou-se e está quietinho. Quietinho. Estão vendo? Estão todos eles vendo. Não digam que não vem porque vem. E quanto mais é a vossa culpa, quanto maior é o vosso pecado, quanto maior é o castigo que atrai sobre toda a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. In conspecto angelorum salam tibi, adorabo ad templo sanctotum, et confitebur nomini tuum.